Fabiano. Tá faltando o Fulvio e o Gabriel Jacques. Discente, nós temos a Carol, o Júnior e a Stephanie. Técnico, nós temos o Fabiano, o Joelmer, o Leandro, o Marcinho. Egresso, a gente tem o Nelis. Diretor, a gente tem o Laurence, o Oiti, o Rafael, e temos a Tassiane, Kleber. A Tassiane, ela é suplente, docente, está como membro da comissão eleitoral, tá? São esses. Aí a gente já tem aqui na sala também a Marina, mais o André, né, que está nos auxiliando na ata, e temos o Eli e o Rainer, que vão apresentar as pautas. Tá. Deixa eu relembrar aqui, só que está faltando, por exemplo, de dois diretores aí estão faltando, não é isso? Por enquanto. É o Rafael? Não está faltando, não. Não, está faltando só o Daniel, Kleber, porque ele não entrou ainda, não. O Daniel é o substituto, é o suplente, porque o Washington não vem. Tá. O Rafael Lauro estava faltando, mas ele já entrou. E técnico, qual que está faltando? O Gabriel. Tá. Aí os dos outros você falou já, né? Está faltando o Fabiano também, que é o egresso, né? Não, o Fabiano? É o Fernando. É o Fernando. Tá. Então tá. Vamos iniciar, então. Vamos começar, né? Já tem quórum. Então, mais uma vez, boa tarde a todos. Vamos dar início a essa reunião que, para alguns, deve ser a última reunião como membro do Consulp neste mandato. Nós temos 3 pautas aqui a serem apresentadas e estamos aí com alguns conselheiros que têm já compromissos agendados aí, com horário marcado. Vamos tentar já de início, né, já começar rapidamente, aqui já estamos com um atraso aí de quase 15 minutos, e aí, porque alguns precisam de se ausentar, né, a partir de 15h30, me parece, ou até antes, né, conforme o Eli já colocou aí também. Bem, então vamos, né, a primeira pauta trata da questão do relatório de auditoria interna, o RAIT, né, o Eli vai fazer a apresentação. Depois nós temos a segunda pauta, que é a questão das cobranças de taxas no IFMG, e por último, a apreciação do processo, né, de eleição do Consulp. O segundo item é apresentado pelo Rainer e o terceiro pelo Leandro, né, eu vou conduzir juntamente com o Leandro a apresentação dessa eleição, do resultado da eleição. Bem, então vamos, né, podemos dar início, então, com a questão do Eli, a apresentação do relatório de auditoria interna. Podemos, né? Eli já está a posse aí, tá, Eli? Sim. Então, vamos lá. Fica à vontade, Eli. Pessoal, boa tarde, senhores conselheiros, boa tarde, magnífico reitor, secretários. Essa oportunidade apresenta o relatório nosso de auditoria interna, referente ao exercício 2020, que foi o relatório fruto do planejamento anual aprovado pelos senhores no início de 2020, e aí nós, com uma exceção apenas, graças a Deus, que foi a questão patrimonial, nós conseguimos cumprir com todos esses percalços de trabalho remoto, de pandemia, conseguimos cumprir a contento o que estava programado no no planejamento. E aí, só é esse relatório desses trabalhos desenvolvidos com base nesse planejamento que os senhores receberam e estou à disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários. Fique à vontade. Isso aí, né? A apresentação, o pessoal já recebeu, os conselheiros já receberam, né, os anexos com a informação do relatório. Então,
aí conforme dito pelo Eli aí, né, mete aí a apreciação aos conselheiros, né? Alguma dúvida, questionamento, à vontade aí, gente. Está todo mundo presente aí mesmo? Ninguém manifestou, não, Kleber. Não, posso, assim, entender que a gente já pode apreciar, submeter a apreciação aí o Rafael levantou a mão. Rafael. Primeiro, boa tarde a todo mundo, né? Espero que todo mundo esteja bem em relação a isso. Só mesmo porque eu já tinha feito essa pergunta anteriormente, né? Até para primeiro parabenizar o trabalho dele, da equipe dele lá, né? Todo mundo que ajudou, porque ficou pendente a questão do relacionado ao almoxarifado, se não me falha a memória, em relação ao trabalho, né? Que eu lembro que eu perguntei na outra reunião como é que era, qual foi o impacto em relação à construção desse processo. E teve alguma nova orientação, Eli, só para a gente ter essa ideia do aspecto legal, alguma mudança em relação a esse processo? Porque, infelizmente, o negócio está durando muito mais do que a gente imagina, né? Então, é só mais nesse sentido mesmo. Mas parabéns aí a você e a todos aí da equipe. O professor Rafael, não teve nenhuma alteração vinda da CGU nesse sentido, não. Inclusive, nesse planejamento de 2021, essa ação almoxarifado e patrimônio, ela foi colocada novamente, né, que ela é importante, e nós, mesmo ela estando no PAINT prevista para o primeiro semestre, nós em reunião da equipe de auditoria, nós decidimos jogá-la para o segundo semestre, justamente para ver se dá essa questão da vacinação, se avança, porque o patrimônio, muita coisa, vai precisar ir de trabalho em loco, né? Nas unidades, vai precisar de um pouco mais de contato, e aí nós optamos por deixar. E não foi feita nesse ano 2020, nessa linha também, e porque a questão do almoxarifado, salvo engano, estava vendo com o pessoal do almoxarifado, está sendo construído um programa de gestão de almoxarifado, então, para a gente trabalhar em cima disso, ficaria mais eficiente. Agora, a questão patrimonial, para esse, não foi feita, né, a justificativa lá, e esse ano a gente colocamos para o segundo semestre nessa boa perspectiva de que as coisas vão se assentar e vai ser possível fazer um trabalho de campo com mais eficiência. Obrigado, Eli. Disponha. Tem mais alguém? Mais alguma dúvida? Podemos submeter, então, a apreciação? Vamos, né? Podemos, Kleber. Vamos lá. Então, nós sempre iniciamos por quem é contrário, né? Acho que quem é contrário, né, à aprovação do relatório de auditoria interna do IFMG, que se manifeste. Sem manifestação. Tá, então, os favoráveis à aprovação do relatório de auditoria. Abstenção, Kleber, primeiro. Acho que a gente deixa a abstenção, a gente vai por ordem, desculpa. Achei que a abstenção era o último, então vamos lá. Minha memória está ruim. Então, a abstenção, quem se abstém, por favor, manifeste a abstenção, tá? Boa tarde, Márcio Agostinho. Eu vou me abster, porque nessa época desse relatório eu ainda fazia parte da equipe de auditoria do campus. Muito bem, Márcio. Mais alguém? Abstenção? Não? Então, os favoráveis à aprovação do relatório de auditoria interna, se manifestem, por favor. Na verdade, a gente considera que o restante é favorável. Verdade, Ângela, sim, é óbvio, né? Então, tá certo. Então, tivemos uma abstenção, né? Os demais favoráveis à aprovação do relatório. Eli, quero agradecer pelo trabalho, parabenizar, tá? E dizer que agora você é meu vizinho, né? Já está sabendo. Estou morando próximo da sua residência. Que coisa, hein? A auditoria interna que agradece, né? Agradece ao Conselho
não só pelas aprovações, mas pelas ponderações sempre pertinentes e que nos enriquecem, né? Muito obrigado. Toda a equipe, os auditores dos campi, os RHs que nos ajudam demais, que, né, a gente acaba demandando muito deles. Esse trabalho é fruto de uma sinergia, né? Às vezes nós aqui apenas conduzimos e o trabalho deles é fundamental para que esse relatório tenha acontecido de forma como planejado. Muito obrigado. Muito obrigado, Eli. Boa tarde. Bem, então a gente pode passar, né, para o segundo item de pauta, e o Rainer já está presente, você falou também, né, Ângela? Que é a questão da cobrança de taxas. Tá sim, Tá, já vi ali. Tá. Eu tô aqui. Tá, então, já de imediato, eu acredito que o último item é o que vai, né, tomar mais tempo, que é o da eleição do consulta. Também a questão das despedidas, dos agradecimentos aos conselheiros, né, a gente deixar ao final. Então, eu né, já passo imediatamente para o Rainer, para que ele possa explanar aí sobre a questão das cobranças de taxas pelo IFMG. Beleza. Rainer, eu não sei como está a sua apresentação, mas você deve tratar, pelo menos, de qual instância, de onde surgiu, né, o documento. Isso, eu vou... Você vai bem entender. Vou fazer a apresentação aqui, vou só compartilhar minha tela, só um minutinho. Alguém pode confirmar se está aparecendo, por favor? Sim, já está. Beleza. Boa tarde a todos, pessoal. Hoje eu vou apresentar para vocês a situação aí de proposta de taxas, né, e emolumentos de serviços administrativos dentro do IFMG, tá? Rainer, Oi? me dá a palavra só um pouquinho. Claro. Pode fazer a sua apresentação normal, só te peço para ser conciso, por quê? Porque as pautas, como a gente tem combinado, é o seguinte, como as pautas eles já recebem todos os documentos, geralmente nem tem apresentação, mas pode fazer, né? É só lembrar da gente ser bem conciso aí, tá? Tá, joia, combinado. A demanda, pessoal, né, dessa cobrança de taxas, ela está estabelecida aí dentro do Estatuto do IFMG, né, considerando que compete ao Consupida liberar sobre essas taxas no âmbito do IFMG. Foi realizado um levantamento, né, junto ao Comitê de Administração e Planejamento em 16 de setembro de 2020, onde todas as taxas possíveis aí foram levantadas junto a outros órgãos, né. Houve também o levantamento junto aos próprios campos, né? Alguns campos já tinham algumas demandas, eventualmente eram cobrados de algum tipo de serviço ali, que poderia estar sendo ofertado para a sociedade. E também uma questão quase em todos os campos foi o alto volume de pedidos de segunda via, né? De certificados e diplomas, principalmente na parte do Enseja, que tem ocupado muito aí a equipe do acadêmico, né, do registro acadêmico. Então, um pouco também saiu aí dessa demanda junto aos campi. O comitê, então, ele fez aí um preço de referência com base em outros órgãos, né, levantou os preços aí junto aos outros órgãos para poder construir os serviços estabelecidos aí nessa proposta que foi apresentada a vocês. Os campi, então, incluíram novos serviços, além dos que a gente já tinha levantado junto a outros órgãos. Então, cada campus ali tinha sua especificidade, algum tipo de serviço administrativo que não existia em outros, né? Então, a gente conseguiu aí colocar em uma proposta de forma mais padronizada, e então consolidou, né, e apresentou isso para o colégio de dirigentes também, né, como forma de consulta. Então, passou no comitê de administração e no colégio de dirigentes, onde tem representação aí dos diretores de todos os campi. Ficando, então, né, como serviços acadêmicos dessas taxas, de segunda via de diploma ou certificado, R$ 120, segunda via de histórico, R$ 50, e segunda via de declaração, R$ 5. Aqui sempre a gente está falando de segunda via, tá? A primeira via é gratuidade. Serviços e taxas aí para administrativos e uso de espaços. Salas de aula, né? Se algum ente privado aí demandar o uso de alguma sala para algum tipo de evento, alguma coisa assim, né? Até mesmo o próprio Enem, às vezes o INEP vai lá e faz a contratação de uma empresa para poder aplicar a prova do Enem, por exemplo. Então, eles podem querer
usar salas e pode ser cobrado esse serviço aqui. Então, nesse caso aí, sala de aula, R$200 por 4 horas, auditório, R$600, sala de reunião, 200, ginásio ou quadra, 400, laboratório de informática, 600, área para coffee break, 100, centro de convenções, 800, salão, 400, refeitório, 800 e o estacionamento para eventos, R$100. Aqui, gente, sempre lembrar, né? Cada camp aqui tem uma situação, então nem todo camp vai ter refeitório para ofertar, e vai de acordo com o catálogo de serviços, vamos falar assim, né, que cada campus puder ofertar. Outros espaços aqui, o coworking por pessoa, R$20 por 4 horas. Inserções, né, na TV corporativa do IFMG. Alguns campi têm TVs, né, em espaços ali coletivos, em ambientes onde pode ser colocado, além das notícias do IFMG, algum tipo de veiculação de propaganda da empresa ou eventos no geral, tá? Então, R$100 aí por mês para 10 inserções diárias. Outdoor, R$400 no mês. Impressão preto e branco, aqui é 20 centavos, pessoal, que ficou errado, são 20 centavos, tanto o A4 preto e branco, tá, como a cópia. Impressão em A3, 50 centavos, e encadernação, R$4, tá? Em relação ao serviço de alimentação, né, no campus Bambuí, R$12, tá, a refeição por pessoa, sendo aluno do campus regularmente matriculado ou participante de programa de extensão, R$3. Café da manhã em São João Evangelista, R$4, e sendo aluno, né, ou participante de programa de extensão, R$1. Almoço no campus São João Evangelista, R$10,50, e sendo aluno ou participante de extensão, R$3. Jantar em São João Evangelista, R$10, e sendo aluno ou participante de extensão, R$2. Almoço em Ouro Preto, R$12, e sendo aí aluno ou participante de programa de extensão, R$3. A portaria, em seu primeiro artigo, ela institui a cobrança, né, conforme as taxas e emolumentos listados no anexo 1, sendo que estarão isentos das taxas aí as pessoas físicas ou jurídicas com vínculo firmado junto ao IFMG, através de convênio que tenha como objetivo o cumprimento de projetos ou cooperações institucionais, bem como instituições públicas. Então, aqui, a gente garante aí a possibilidade de gratuidade, né, a projetos de pesquisa, de extensão, ou mesmo algum tipo de convênio aí firmado com entidades e órgãos públicos também, né? Alguns campos já têm parceria com prefeitura, com outras instituições, então isso já se encaixa também aqui, tá? Em relação às declarações, né? Após a expiração do prazo de validade da declaração emitida, não vai ser cobrado valor para emissão de uma nova declaração. Então, às vezes, o aluno emite uma declaração e ela já expirou seu prazo. Então, na verdade, ele passa a ser uma nova declaração e isso não é cobrado, tá? Alunos assistidos pelo Bolsa Permanência, né, do Programa da Assistência Estudantil, poderão ser isentos da emissão da segunda via da declaração após a análise da justificativa da emissão. Então, às vezes, aconteceu ali algum tipo de, até mesmo furto, né, de mochila, alguma coisa assim, e o aluno acabou perdendo a declaração, enfim. São vários motivos aí que podem levar ao aluno solicitar uma segunda via. Então, isso vai ser analisado aí pela área do campus, tá? Conforme a justificativa. Os serviços nos quais existam competitividade de mercado deverão ser precedidos de chamada pública, tá? Então, é o caso ali do outdoor, o caso da TV corporativa, né, onde pode haver uma competição ali entre os interessados. Então, nesse caso, tem que ser feita aí uma chamada pública para poder estar fazendo essas inserções. Os reajustes das taxas, né, aí colocadas por essa resolução, poderão ser reajustados aí através de publicação de portaria, tá, pessoal? Então, para não ter que ficar vindo toda vez, né, no Consup, né, o reajuste das taxas que já foram aprovadas por esse Consup, elas podem ocorrer aí, seja por mudança de mercado, inflação, então, para não ter que ficar vindo toda vez aqui esse assunto que é mais administrativo, vamos falar assim, ela poderá aí ser realizada através de publicação de portaria, reajustando as taxas aqui aprovadas. A gente não está falando de novas taxas, e sim apenas o reajuste dessas que foram colocadas. Bom, é isso, pessoal.
Alguma dúvida de alguém? Desculpa, agora que eu vi aqui a mensagem que meu microfone estava chiado, gente. Desculpa aí. Não, mas tá ótimo, Raine, não ficou chiando, não. Tá joia. Não, eu acho que deu para ouvir, sim, tá bom. Foi só no início que você ligou, mas depois melhorou. Beleza. Bem, gente, e aí, tem alguma dúvida? Contribuição? Olha aí para mim, né? Se não houver... Tem não, Kleber, tem não. Vamos passar, então, para apreciação, né? Leandro levantou a mão. Pode falar, Leandro. Boa tarde, então, a todos novamente, né? Tinha até conversado com o Rainer, porque a gente tem um bom trâmite aqui, né, Rainer? A gente tem várias outras demandas junto. E aí é só uma dúvida depois que acabou surgindo, e é só assim, essa tabela, ela é referente a preço máximo, mínimo, ou ela é preço fechado? Só para surgir essa dúvida depois, se o campo tem flexibilidade de, por exemplo, mudar esse valor para menos. Para mais, eu acho que talvez não seja o caso, mas para menos, por exemplo, isso é possível ou não? Não, Leandro, nesse caso aí, né, a resolução, ela institui esse valor fixo aí, né, do serviço. Então, a administração, ela não tem esse poder de ela própria estar alterando os valores, tá? Então, teria, para qualquer tipo de alteração, né, reajuste para mais ou para menos, teria que ser apreciado aí pelo reitor e publicado através de portaria mesmo, tá? Quando a gente fez o levantamento, né, a gente considerou aí todas as possibilidades de juntar os campi e chegou num valor médio aí para poder estar apresentando a vocês, né, de forma que conseguisse meio que padronizar para todo o instituto. Entendi. E até uma dúvida, talvez até uma questão mais de ignorância minha mesmo. Quando fazem programa de extensão, está incluso o assistência estudantil, sim, os alunos de baixa renda, que têm assistência financeira, outros tipos de assistência? No programa de extensão, Leandro, geralmente, assim, os programas de extensão curto aqui, a gente não tem bolsas de assistência estudantil, né? Já ocorreu, sim, vamos falar assim, no Pronatec, existia lá o programa de assistência estudantil vinculado ao Pronatec, mas hoje nos programas de extensão não há aí atendimento de assistência estudantil. A assistência estudantil atende hoje, né, os alunos regularmente matriculados nos cursos do IFMG. Não entendi. É porque só a dúvida, assim, que eu tenho, e aí outros conselheiros podem até ajudar, o próprio Kleber, que assim, eu fico imaginando os alunos que são de baixa renda, que são atendidos, que são auxiliados pelo Instituto, e às vezes R$5, a gente até entende que tem o fluxo, mas R$5 é muito, né, para alguns alunos. Então essa é a minha preocupação, assim, deles estarem fora, ou ter que formalizar, ou como seria isso, entendeu? Mas eles, Rainer, Oi? Eu acho que ele não compreendeu, né? A isenção para esses estudantes de baixa renda. Os estudantes assistidos, né, pelo programa de assistência estudantil, eles têm lá a isenção da segunda via, Leandro. O que acontece? Num programa de extensão, né, vamos falar assim, está tendo um curso FIC lá. Então, esses alunos eles vão receber lá o certificado do curso. No caso, os R$5 só seria cobrado por uma segunda via desse certificado. É só se a pessoa realmente ali perder esse certificado, enfim, ele for de alguma forma perdido, tá? Não há cobrança da primeira via do certificado. A gente só está falando aí de segundas vias. E mesmo assim, só reforçando, segunda via, o estudante de baixa renda, ele que tiver a questão beneficiada com assistência estudantil, é gratuito a segunda via para ele. Tá? Entendido, Leandro? Entendido. Então tá. Mais alguma dúvida, gente? Só um comentário, Kleber, e talvez para ter certeza que isso ficou assim na versão final, eu estava até tentando ver rapidamente aqui, mas não consegui. No caso de parceiros do IFMG, a gente pode, não é obrigatório a cobrança de taxa, correto, Rainer? Correto, é o parágrafo primeiro, né? Estarão isentos das taxas e emolumentos pessoas físicas ou jurídicas com vínculo firmado ao IFMG, através de convênio, né, que tem aí o cumprimento de projetos ou cooperações institucionais. Então, se há alguma empresa lá que tem parceria com o campus, aí não há necessidade dessa cobrança aí, tá? Ela é isenta.
Perfeito, obrigado. Tá? Aí envolve prefeitura, envolve parceiros, né? Projetos de pesquisa, extensão, tudo aí que for projeto institucional mesmo, está isento de cobrança. O objetivo da cobrança, pessoal, não é nem arrecadar, né? Mas é custear as despesas que a gente tem aí com o uso de espaço ou com o material que é utilizado aí nesses serviços. Rainer, tem como inserir um ponto aí, não? Oi? Um ponto que eu acho que seria interessante seria o de isentar, por exemplo, o movimento estudantil. Às vezes, de uma escola quer fazer uma reunião, precisa de um espaço maior, poder estar para o pessoal sem cobrar. Já está previsto aqui, ô Júnior, já está previsto. No caso, aí no parágrafo 1º está lá, instituições públicas, né? Aí não é cobrado. Mas um Grêmio entraria com instituição pública, um DA de outra universidade, essas coisas? Não, nesse caso aí eu entendo que não. Então, é isso que eu estou propondo. Por exemplo, a UNE, a UE, a Associação de Estudantes, esses corpos de representação estudantil, empresas júnior. Alguns locais já tem, acho que Bambuí tem, que é ou é Formiga, Liga Financeira, essa coisa que está surgindo forte também. Tudo que fosse feito por estudante, associação feita por estudante. Mas aí eles não vão reunir sozinhos, Júnior. Aí tem que ter alguém do próprio campus com eles, aí não é cobrado de jeito nenhum, ué. Ô, Ângela, não sei, talvez o que o Júnior está dizendo é, por exemplo, a Uni resolve fazer uma reunião no campus Betim com todos os estudantes e uma organização deles próprios. E aí ser cobrado, entendeu? E não tem uma parceria, não é a instituição, não é a direção do campus que vai organizar a reunião, é a própria Uni. É nesse sentido que ele está dizendo. Não sei se contempla isso aí, Rainer. Não contempla. Eu não consegui entender se o interesse da reunião é da Uni ou do Grêmio da Uni. Ah, tá. Entendi. Porque se for da Uni, aí tem que ser cobrado, né? A Uni não, mas e se for do Grêmio? Se for do Grêmio, não está contemplado. Mas né? aí mesmo que envolva pessoas externas? Porque aí o Grêmio pode usar a Uni pode usar dessa alternativa, solicitar que o Grêmio faça a solicitação à direção do campus. Sim, só que aí seria cobrado, né? Aí seria cobrado? Seria cobrado. Pois é, e tem outro detalhe também, que é uma dúvida, deve depender de cada campus. O aluno pode reservar esses espaços? Entendeu? Isso é um detalhe, porque aí, senão, se o aluno, os membros do Grêmio são alunos, então os alunos podem reservar um espaço para reunião do Grêmio, e o Grêmio pode convidar a Uni, a outras associações de alunos, etc e tal. Então, é isso. Se todas as unidades permitirem que os alunos podem usufruir dos espaços, podem fazer esse agendamento, aí eu não vejo problema. Agora, se não tiver uma permissão explícita que os alunos podem usar o espaço, aí a gente talvez teria que escrever isso. Minha opinião, né? Eu entendo que o aluno, né, como integrante da instituição e o próprio Grêmio da instituição, ele tem essa isenção, né? Ele faz parte do projeto ali da instituição. Então, é a mesma coisa. O professor, logicamente, não tem que reservar, não tem que pagar, né? Ele é a instituição nesse momento. Então, não há sentido nem, na minha visão, nem citar, mas se vocês acharem necessário aqui, a gente coloca. Mas o aluno pode fazer? Essa é a dúvida. O Júnior, por exemplo, claro, no campo dele, ele consegue reservar? Claro. Isso é consenso em todas as unidades? Se os alunos puderem reservar o espaço, aí eu acho que também não tem problema, né? Mas se tiver uma possibilidade do diretor ou de alguém da unidade criar alguma resistência para algum aluno, sei lá, por algum motivo, que eles não consigam reservar o espaço, e aí a gente poderia ter um problema no futuro, entendeu? A minha preocupação é só essa. Claro que, assim, existe um fluxo no campus, a gente sabe, existe um fluxo, existe uma norma, existe as regras, mas a gente também não pode ficar na mão dependendo de boa vontade e de acordos verbais. É só isso a minha preocupação. Se tiver um consenso e a gente até colocar uma observação, sei lá, o Consup ou no colégio de dirigentes, ou não sei, alguma coisa assim, eu acho que amarra e dá segurança para os alunos. Leandro, sua preocupação é válida, né? Mas eu acho que nesse caso seu aí é o que o Rainer disse, né?
subentende-se que o estudante, assim como o professor, se houver uma negativa para um estudante, como pode haver para um docente, vai depender dos objetivos, ou da agenda, conforme você disse aí. Agora, por ser exclusivo, porque é estudante, ele não tem o direito a reserva válida, eu acho que não seria nem nesse documento isso aí, não acredito, não. A sua preocupação é válida, mas eu acho que não é essa discussão aqui. Agora, a do Júnior, sim, porque seria uma instituição externa ao IFMG, com um caráter estudantil, né, no caso da UNE e outras, e aí realmente não está prevendo a liberação. Então, isso aí talvez ficou uma preocupaçãozinha. Agora, a que se coloca, eu acho que não pode ter essa diferenciação entre estudante e servidor, né? Se for o caso ali, onde que está lá organizações públicas, a gente pode colocar órgãos públicos e entidades estudantis, que aí contemplaria. Eu acho que talvez sim, não sei, vamos ver os demais, né? E acho que contempla, né, Júnior? No caso, sim. Acho que se eu der um exemplo, fica mais fácil. Por exemplo, todo ano ímpar faz o Congresso de Estudantes para eleger a nova diretoria. Aí, em determinado ano, vamos supor, 2021, ela decida fazer lá no IFMG de São João Evangelista. Acho um lugar legal. Aí, se teria, no caso, assim, poder estar fazendo. Agora, começar a entender o que seria. Laurence. Boa tarde a todas e todos. Não, aqui, só para esclarecer, essa questão dos espaços, depende muito do espaço, né, que você vai utilizar. É claro que tem essa lista aí das tabelas, mas, geralmente, em determinados espaços, a gente pede que algum servidor acompanhe os estudantes. Até por essa questão de patrimônio, às vezes vai usar, né, algum equipamento que, por exemplo, o salão de convenções, o auditório, às vezes tem algum equipamento que eles vão usar, e aí, geralmente, é necessário esse acompanhamento, né, de um responsável, principalmente para a questão dos alunos dos cursos integrados. Então, assim, não é igual o Kleber falou, né, depende muito do uso, eu não sei se cabe aqui a gente fechar esse tipo de detalhe, não. Essa questão que o Laurence colocou, ela pode ser polêmica, realmente, talvez, né, e eu sei que tem campo que é assim. Agora, eu só entendo, Leandro, realmente a preocupação sua é válida, porque eu né, de toda forma, talvez é um tratamento um pouco diferenciado, mas eu acho que não é para isso nesse documento aqui agora, acredito que não. Aí já é uma discussão entre e a gestão de uma maneira geral, para entender melhor isso aí, por que o aluno tem que ser acompanhado e não pode ser responsável, né? Isso aí é uma outra discussão mesmo, merece. Compreende? Você concorda, Leandro? Não, sim, não tenho. Eu só polemizei um pouco para pensar mesmo, entendeu? Essas possibilidades. Porque a gente faz uma coisa no presente e às vezes não pensa tanto no futuro. E aí as coisas vão mudando e se você não tem alguma coisa, uma segurança de algo escrito, né, a cabeça das pessoas vira norma. Mas enfim, eu acho que para o momento. Eu acho que o Júnior, né, a Stephanie, aí eles podem dar uma opinião que tenha mais peso que a minha, com certeza, que são os alunos e essa parte que está impactando mais, né? Ô, Júnior, eu não ouvi direito sua fala, não, mas eu quero saber, em suma, se isso que o Rainer acrescentou contempla a sua dúvida lá, a sua preocupação, não contempla? Sim. Tem um lugar que explicitou bem que é para associação estudantil, no meu caso, sim. Não entendi. Contempla, Kleber, ele disse que contempla, sim. Né? Tá. Tá, então, assim, a não ser que algum conselheiro tenha algo em contrário, eu se não tiver mais nada, eu vou submeter a prestação com esse acréscimo que o Júnior propôs. Hã? É o que manifestar. Tá. Vai lá. Boa tarde, pessoal. Só para um maior esclarecimento, em relação às reuniões sindicais ou eventos sindicais, como fica dentro dessa nova perspectiva aí de cobrança? Não está previsto aqui nesse caso, né? Eu vou ter até que consultar aqui, porque, salvo engano,
a gente teve um documento recente perguntando justamente se espaços concedidos a sindicatos, qual era o valor cobrado desses espaços aos sindicatos. Então, eu posso fazer essa consulta aqui, mas não está previsto aqui explicitamente espaço para sindicatos. Sim, eu falo no sentido de eventos mesmo, assim, reuniões, assembleias, né, nesse sentido. Sim. Que é o documento que você se refere, Rainer, é a questão numa sala fixa. Sessão de né? espaço. Exatamente. Isso aí isso aí é questionável, né? Está sendo, inclusive, discutido. Agora, o que ela está dizendo é reuniões esporádicas. E aí, eu não sei se tem algo que impeça, né? Se isso é ilegal. Muito pelo contrário, até porque são interesses do servidor, né? Sim. Pelo menos deveria ser, de todos os servidores. E aí, talvez, assim como foi contemplado os estudantes, as associações, os sindicatos também, né? Não sei se tem algo, não sei igual você falou, né, Rainer? Talvez a gente pode sair daqui com essa proposta da professora Elke, só tirando essa dúvida com a Procuradoria Jurídica, né? A respeito da legalidade disso aí, né? A gente coloca aqui, né, acrescenta o ponto levantado pelo Júnior, associações estudantis e de servidores, no caso aí. Isso. Beleza? Aí a gente confirma. Quando fala associação de servidores, lógico, é sindicatos também, lógico. Sim, sim. Eu acho que é por aí, né? Acho que aí contemplaria essas questões aí. Tem mais alguém que... Sugestão? Tem não. Não? Podemos submeter com essas duas proposições aí, né? Só ver a questão da legalidade lá do sindicato, né? Em associações. Isso. Então, tá. Vamos, então, submeter a apreciação desse primeiro item das cobranças de taxas pelo IFMG. Então, aqueles que são contrários à proposta apresentada, se manifeste. Tem alguém, Cândido? Não, mas não. Então, a próxima abstenção, né? E aqueles que se abstêm, por favor, que se manifestem. Abstenção, tem alguém? Abstenção? Não. Então, aprovado, posso dizer, né, que foi aprovada por unanimidade, né? Pelos presentes aí, essa proposta de cobrança de taxa, relembrando, né, da inclusão aí dos estudantes e da associação e sindicatos. Isso aí só falta confirmar a questão legal aí, tá? Isso, eu coloquei no chat aí, né, como vai ficar esse parágrafo primeiro, aí eu vou confirmar aqui com o jurídico, mas acredito que não tenha nenhum empecilho quanto a isso, não. A única questão que foi colocada aí pelos órgãos de controle foi a cessão de espaço de forma contínua mesmo, vamos falar assim, né? Como se fosse um aluguel. Sim. Ô Rainer, então, muito obrigado pela sua participação e pelo trabalho, tá? Obrigado, gente. Tchau, tchau. Tchau, Rainer. Obrigada. Bem, gente, então vamos à nossa última pauta, né, da reunião de hoje. Depois eu quero deixar um tempo para a gente, né, fazer os agradecimentos aos conselheiros, né, que participam pela última vez neste mandato. Então, a pauta agora é a questão da eleição, né, do Consup, né, essa segunda eleição. Eu queria que, primeiro, né, a gente entender e dizer, né, que, claro, que a gente percebeu, né, que aconteceu no primeiro momento algumas falhas institucionais, do qual, né, foram lamentáveis, e que, ainda bem que parece, né, lógico, o Consup que é superior, que vai, superior, perdão, mas é um órgão superior, ele vai definir aqui, né, pela essa pauta aí, mas, né, sendo tudo aprovado, né, a gente quer já de antemão aqui parabenizar a todos, né, seja a primeira comissão, né, que trabalhou e que a responsabilidade, a gente muito menos, né, a responsabilidade de todos nós, mas assim, muito menos da comissão,
queria parabenizar a primeira comissão e agora também essa aí, mas vamos primeiro ver a apresentação, né, do Leandro, que é o presidente da comissão, para que depois a gente possa, né, tirar as conclusões aí, tá? Leandro, você está a posse, você vai fazer uma apresentação, me parece, não vai? Não, vou não, Kleber. Vai não? Até mesmo para seguir, né, o que a gente tinha feito, tá, né? Não, eu achei que fosse, não, tranquilo. E assim, o relatório a gente enviou, né? Então, acho que ele ficou bem claro. Assim, a gente está disponível, né, para poder esclarecer. Depois também eu faço alguns esclarecimentos, algumas ponderações e agradecimento também. Né? Tá. Deixa eu só te perguntar uma coisa, eu vou devolver a palavra para você, mas os membros da comissão, incluso a professora Tassiana, não é isso? Isso, a professora Tassiana está aqui. Isso, Kleber, estou aqui. Eu quero, né, agradecer a ela, a todos, né, em especial a ela, que ela não faz parte como titular do Consul, que não estava presente na reunião que definimos pelo convite a ela, e assim que eu a convidei, eu mesmo liguei para ela, inclusive estava de férias, né, e de imediato ela aceitou essa missão. Muito obrigado, viu, Luciano? Imagina, Kleber. Leandro, então, quer concluir sua fala aí? Então, fala inicialmente é isso, Kleber. Eu vou abrir para as dúvidas e questionamentos dos membros. Ok. De uma maneira geral, você já colocou no relatório, né, a avaliação que você fez, né, os pontos que precisam melhorar, tudo, então é melhor vamos abrir para os conselheiros, né, para que possam falar. Medida que tiver aí, você vai me falando, Ângela, por favor. Tá joia. Laurence. Não, é só um relato bem breve, né, assim, dizer que ficou muito bom, né, o sistema de votação, com a tradução, com todo o passo a passo, né, então, assim, é só mesmo parabenizar as duas comissões, né, acho que foi um grande aprendizado, acho que a gente teve esses percalços do primeiro processo, mas que foi importante para aprendermos, né, para amadurecermos, para verificarmos erros que estavam acontecendo anteriormente, que a gente achava que estava tudo bem, e, né, de fato, melhorou muito, né, assim, o sistema ficou muito amigável, muito inteligível, muito fácil, né, ficou muito organizado aí o processo, com mais tempo também, então, né, a gente deu, de fato, um passo para trás, assim, com esse aprendizado, a gente já sabe, né, já conversamos aqui que a comissão anterior também fez um trabalho exímio, né, não foi em nenhum momento aí qualquer problema vinculado a ela, sim a questões externas, mas a segunda comissão conseguiu aprimorar muito o processo, né, então é só destacar mesmo o ganho que a instituição teve, né, com tudo isso, apesar, né, das dificuldades mesmo, né, da impressão inicial, mas o saldo, ao meu ver, foi muito positivo. Então, né, parabéns aí ao Leandro, a todos, né, que conduziram. Tudo bem, Laurence. Ângela, tem mais alguém? Por enquanto, não. Enquanto o pessoal vai pensando aí, né, esse sistema, só para a gente poder também até fazer uma contextualização dele, é um sistema que várias instituições estão usando, e assim, eu como até mesmo membro da DTI, né, eu e o Renato Godoy, a gente conseguiu instalar ele e fazer os ajustes, mas assim, o que possibilitou o uso dele realmente foi que as outras instituições fizeram uma melhoria nele já. Então, assim, as cores já estavam ótimas, os textos já estavam excelentes lá, então a gente teve pouco trabalho para modificar o sistema. Então, foi relativamente
menos problemático que a gente imaginava, porque a gente já tinha tentado anteriormente instalar, né, do código-fonte original, e ele não estava ainda muito bom. Mas, assim, aí foi... quem fez a primeira vez foi o Instituto de Santa Catarina, depois o Norte de Minas fez uma modificação grande, depois o Mato Grosso, Maranhão, né, o Instituto Maranhão fez, depois o Instituto de Mato Grosso, então, depois Roraima, então muitos foram fazendo essas modificações. A gente acabou pegando o do Maranhão, que estava mais sólido, né, as modificações deles. Então, foi muito bom, a gente precisa ainda melhorar algumas coisas, mas eu acho que vai atender bem, né, principalmente, assim, para as próximas eleições, que inclusive já chegaram demandas para a gente. Vai ter CPPD, né, e vai ter também 2 eleições pequenas em Arcos. Então, espero também que dê tudo certo aí. No caso da CPPD, Leandro, a TI, e especialmente você, vai estar coordenando esses trabalhos da CPPD lá? Sim, a gente vai... trabalho na TI, que eu falo. A gente vai auxiliar a Maitê, né, esqueci o nome do outro professor. Maitê, tem um outro professor também, que participou da reunião. A gente vai auxiliar eles, porque a tendência do sistema é que cada comissão eleja uma pessoa para poder alimentar o sistema. Então, porque criar eleição é muito simples, né? Criar eleição, fazer as apurações, é tudo muito simples. O sistema é feito para isso. Então, não precisa passar pela TI. Só vai passar para a TI para definir, assim, quem é que vai poder criar a eleição. Então, a gente vai lá e dá a permissão de administrador. E aí, precisar fazer algum ajuste, esse usuário está com algum problema, a gente exclui o usuário e ele loga de novo e ele já é recriado automaticamente, né? Não precisa cadastrar todo o usuário na mão. Quando ele loga, ele já cria. Se ele já existia, não cria. Então, esses pequenos ajustes, assim, de usuário, igual aconteceu na eleição, né? A gente puxou os usuários, né? A gente pediu para todo mundo logar, eles logavam, mas por algum motivo, o nome estava diferente lá no nosso sistema de autenticação. E aí a gente conseguiu corrigir isso no segundo, até o segundo dia, né, e deu tudo certo. Inclusive a escolha de ter 2 dias foi para isso, que a gente, por mais que a gente tivesse testado muitas vezes o sistema, falado assim, não, o sistema está redondo, está ok, mas 2 dias era essencial para exatamente tratar esses erros pontuais que poderiam acontecer, e acabaram acontecendo mesmo, né, mas se não tivesse 2 dias, talvez a gente não teria tempo para corrigir. Então, com 2 dias, a gente conseguiu corrigir tudo. Podemos dizer que, de técnico, de docente, a gente conseguiu resolver 100%, praticamente, o que era possível, né? A gente só não corrigiu o que não era possível pela norma, que é a inclusão de novas pessoas, servidores novos, pessoas que não estavam na lista, por uma questão de conferência. Mas a gente tentou também publicar o máximo de dados no site, a gente publicou lista, a gente publicou o resultado depois por campos. Então, a gente conseguiu fazer o máximo de coisas para ter, assim, o mínimo de questionamentos depois. Por isso que não precisou nem fazer apresentação, porque o relatório, a maioria dos textos do relatório já tinha sido publicado. Então... Leandro, dessa fala rapidamente, 2 questões que você falou aí que eu ia tirar dúvida com você. A primeira é a questão de não necessidade de ter alguém da TI na comissão. Isso é óbvio, né, que seria válido para qualquer comissão no IFMG, inclusive do Consup, essa questão de não ter diretamente na comissão, mas é óbvio que depende, né, dos trabalhos da comissão. Porque senão fica uma impressão de que os próximos pleitos do Consup, eles têm necessariamente que ter um membro da TI lá na comissão. Eu não vejo, né, fazendo uso da sua fala, essa necessidade. É necessário que a TI esteja presente, né, auxiliando, mas não necessariamente na comissão, não é isso? Isso. É porque a gente tinha até é porque dependendo... Porque é o seguinte, a gente teve um trabalho a mais, principalmente para acertar a lista, para fazer extrações de usuários do sistema. Para eleições, por exemplo, grandes, do Consup foi do Instituto todo. Se tiver, por exemplo, a gente não sabe o dia de amanhã, mas vamos supor que, por uma necessidade, a gente faça eleição de reitor e diretor-geral pelo Helios, né?
e aí o Consulp atual decida que vai usar o Helios. Aí talvez sim seja necessário ter um membro de apoio formalizado para fazer isso. Por quê? Por causa exatamente dessas listas que tem vinda do sistema de TI, né, dos sistemas do Instituto. Então, são listas com quase 2.000 servidores e 15.000 ou mais alunos, que às vezes precisa fazer um tratamento prévio, às vezes precisa fazer uma conferência. Então, se tiver alguém da TI, facilita muito. Mas eu falo assim, para montar a eleição, montar a eleição em si, não é gente da TI, mas pode ter membros da TI para auxiliar na extração de listas. Então, a CPPD, por exemplo, ela vai conseguir aproveitar a lista nossa e só vai pedir para atualizar as unidades, pelas unidades, né, dos docentes. Então, dela vai ser até mais simples. Mas se tiver outra reunião maior da CISA ou outra eleição que tenha muita gente, ou todos os alunos, por exemplo, aí recomenda-se que tenha alguém designado, não necessariamente faça parte da comissão, mas alguém designado formalmente da TI para auxiliar nessa extração, porque só a TI que vai poder extrair esses dados, né? Mas para montar a eleição, mexer no sistema, fazer a apuração, o membro da comissão. Ô, Leandro, e a segunda pergunta, muito rápida também, é o seguinte, foi feito em 2 dias, inclusive você falou para ter o período e o tempo de ajuste e tudo mais, porque fosse um dia só não teria, mas você entende também que por causa desse primeiro experiência, ou inclusive nas outras que tiver do Consulp, de maior dimensão, tem que ser pelo menos 2 dias, para dar tempo de fazer as correções, ou não é necessário? Não é necessário. Ah, tá, é porque essa que foi a primeira, né, entendi. Então tá, vamos deixar para os demais conselheiros, né, deve ter mais alguém. Tem alguém inscrito, Ângela? Não. Tem não? Eu vou falando aqui também, igual o Leandro fez uso, né, da palavra, vou falando um pouco aqui, e aí, lógico, né, pode depois, se for surgindo alguém que queira, eu quero, ou melhor, né, eu vou deixar minha fala para o final, porque eu vou antecipar e posso induzir alguma questão no sentido da apreciação aí do processo, né, eu ia começar a parabenizar, acho melhor, né. Deixa eu agradecer, então. Eu vou agradecer. Eu vou agradecer, então, já que o pessoal sim. Hoje está caladinho, está tranquilo, então tem alguns membros aqui que estavam até mais preocupados, né, Tassiano? Estava preocupado porque a gente fica com essa preocupação da sabatina, né? Mas eu acho que esse processo correu tão bem que, por bom senso, a gente não tem muito o que questionar, talvez, né? Mas a gente espera que tenha dúvida aí, assim, até mesmo para a gente poder crescer. Mas, assim, eu quero agradecer os membros, né? Tassiana, Nélis, a Stephanie, né, por ter feito um trabalho, a gente teve uma sincronia muito boa. Agradecer o Joelmer, em particular, assim, que eu liguei para ele, Joelmer, me explica aqui, etc e tal, né? Me auxiliou muito, a gente gosta de trocar áudios em estilo podcast, né, de 10 minutos, mas a gente conversou, então, assim, muito boa a conversa com o Joelmer. Agradecer o pessoal da comunicação, Virgínio e Juliano, né, que às vezes tarde da noite aí a gente mandava para eles publicarem, esclarecer dúvida, fazer o material. Agradecer o Renato Godoy, né, da DTI, e especialmente o Márcio Teodoro, viu? O Márcio Teodoro é do sistema, né? Ele que toma conta do Sistema Conecta, e ele, assim, foi, assim, essencial para essa eleição, que a gente não esperava que seria tão essencial, mas foi graças a ele que a eleição aconteceu. Por quê? Por causa de Ibirité. Ibirité não está com o Conecta implantado ainda, e a gente conseguiu ali, com muita conversa, o Oiti também entrou na conversa, a gente trocando ali as ideias, tivemos ali até algumas reuniões assim um pouco mais quentes, né? Até peço desculpa ao Oiti aí publicamente aí pelos nervosismos da reunião, mas assim, no final das contas, foi um esforço muito grande para Ibirité participar. Claro que os alunos como um todo, se vocês virem lá o relatório,
se vocês viram o relatório lá de votantes de alunos, ainda é muito pouco. E isso, assim, deixa a gente um pouco mais triste, por causa que a gente queria que os alunos participassem mais. Mas a gente já identificou porque, muitas vezes, os alunos não participam. E a maioria das vezes a comunicação não chega, a informação não chega nos alunos. Então, isso é para tudo, às vezes. Então, a gente tem que melhorar nossa comunicação, a gente talvez tenha que adotar realmente, igual no parecer técnico que eu escrevi, talvez tenha que adotar um padrão de e-mail mesmo institucional, para os alunos receberem, e assim, eu acho que esse sistema, até mesmo, a gente teve um acréscimo aí de quase 30% da participação, né, 30%, se não me engano, de docentes e 20% de técnico, ou o contrário, né? Então, teve um aumento de participação dos servidores e também teve de alunos, mas a gente gostaria que tivesse mais participação dos alunos. Mas, assim, eu acho que nas próximas a gente vai conseguir, a gente vai adotar os novos e-mails do Office 365, e aí eles são gerenciados pela TI, então, assim, quando é e-mail particular, às vezes você confunde, perde, não está usando, então a gente manda a notificação por e-mail e o aluno não recebe, né? Então, com o e-mail institucional do Office 365, acho que isso vai resolver e muito. Mas é isso, o pessoal levantou a mão, deixar o pessoal falar agora. Ângela, quem é? É o Júnior. Pode falar, Júnior. Um ponto interessante, que é a participação dos alunos. Isso é um ponto que eu também sempre coloquei. A eleição do Kleber em 2019, eu ficava 80% do tempo falando pedindo voto para o Kleber, 20% torcendo para falar disso, para eu pedir mais. Porque eu sempre gostei muito desse processo eleitoral de campo. Essa agora não participei do Consul, porque não estava... O campo está fechado e tudo, mas eu sempre gostei. E todos os professores falavam que eu tinha que me empenhar mais em fazer que eles entendessem o processo e sem participar. Só que a questão, eu tentei fazer isso muito desse processo, eu comecei a reparar. Para mim, só tem uma solução para aumentar essa participação dos alunos. E não vai ser por campanha, vai ser que a gente conseguir criar uma ferramenta que institui o voto obrigatório do estudante. De alguma forma. No horário tal, ele está liberado da aula, mas se ele não tomar falta, ele tem que ir lá e fazer o voto. Agora, de forma virtual, é mais difícil controlar isso. Mas, para mim, enquanto o voto não for obrigatório, o estudante vai se empenhar nisso. Porque, mesmo com campanha, mesmo com explicação, ele vem de uma realidade do campus que, para ele, não faz sentido. Até porque a pessoa não sabe diferenciar aquela eleição politiqueira de outro tipo de órgão, né? Prefeituras, governo de estado e tudo, de uma eleição do campus. Então, para mim, o primeiro passo para resolver esse problema é a obrigatoriedade do voto. Enquanto a gente não mudar isso, acho que a gente não consegue aumentar essa participação estudantil. Deixa eu só fazer um adendo na resposta do Júnior, aqui da fala do Júnior. Ô, Júnior, eu fiz parte agora da CPA, e na pesquisa de CPA, que é a Comissão Própria de Avaliação, a gente tem 5.000 e poucos respostas, né, e mais de 3.000 alunos respondendo. E assim, formulários, às vezes, demorado de responder, tem muitas questões. Então, assim, e como é que tem 3.000 alunos? É porque existe, além de uma sensibilização muito grande, existe também momentos para executar aquelas respostas. Então, sim, os professores fazem a sensibilização dentro de sala de aula, mas os professores que estão ali dando aula no laboratório, usam aquele momento da aula no laboratório para estimular, olha, gente, agora vocês podem entrar aí no endereço tal e fazer responder, né? Então, tem que ter esses momentos, essas possibilidades de sensibilização junto com os docentes e os técnicos no campo. Aí é possível você chegar. Voto obrigatório talvez seja um pouco mais radical. Claro que pode valer para extensão, pode valer para alguma coisa assim, quem participar, mas é complicado porque você não sabe necessariamente se a pessoa vai votar ou não, fica mais complicado. Mas se tiver uma sensibilização em momentos para votação, aí eu acho que já resolve. Correto, porque a questão da obrigatoriedade aí não está em nossas mãos alterar essa questão, mas assim, seria isso aí, no sentido de sensibilizar e ter alguns momentos
oportunizar, né, a votação. Seja isso, não vai. Laurence. Pois é, eu acho que nesse momento também a gente teve muita dificuldade, né, claro, pelo ensino remoto, e alguns campi estavam no período de férias também. Isso aconteceu até aqui no campus, e aí por mais que você publique, né, publicize isso nos nossos canais de comunicação, nas redes sociais, ainda há essa dificuldade, mas eu acho que passa muito por isso, Leandro, por essa questão da cultura, do e-mail institucional. Eu acho que, né, até depois da primeiro processo, a gente até aventou essa possibilidade, mas como ainda é uma questão cultural, né, da gente instituir em todas as unidades o e-mail acadêmico, aqui, por exemplo, nós estamos utilizando o Teams para as aulas síncronas, porque ele permite, assim, uma maior segurança, né? Só entram os alunos que estão cadastrados, né? Que tem aí o e-mail acadêmico.ifmg, e a gente não teve mais nenhum problema, né? De invasão, né? De postagem de conteúdo inadequado, e é um e-mail que vai acompanhar ele por toda a trajetória acadêmica, né? Então, às vezes ele pode manter esse número aí até para, se ele sair do integrado, ir para graduação, ir para pós-graduação, né, dependendo aí da possibilidade, pode ser o e-mail dele acompanhar a vida acadêmica dele na instituição. Então, é muito interessante que a gente adote isso, né? As universidades já têm isso um pouco mais consolidado também, e a gente, né, não tem nada a dever nesse sentido, então basta criar essa cultura mesmo, e, né, instruir. E assim, né, tem várias formas, né, quem prefere o e-mail convencional deles, quem tem muito uso, é só fazer o encaminhamento, né, fazer a programação lá de encaminhado acadêmico para o e-mail pessoal, de melhor gosto, né, do estudante, mas é importante a gente insistir nisso, eu acho que vai aí melhorar de forma significativa essa participação, esse envolvimento. Stephanie. Oi? Stephanie, está inscrita. Só complementando a fala do Júnior, falta muito interesse dos alunos, que a maioria quer só chegar no instituto, fazer a matéria e pegar o diploma no final. E reclamar do que está ruim, mas na hora de exercer o voto, eles não ligam muito para isso. Então, assim, não colocar obrigatoriedade de voto, até porque, né, a gente não sabe como que é a situação de cada um, mas acho que falta mais interesse mesmo da parte dos alunos. Bem, Stephanie. Stephanie, inclusive, quero agradecê-la, né? Antes ainda também dos agradecimentos finais, né? Participou dos 2 processos aí. Mais alguém, Ângela? Não? Está sem som? Não, está sem som aí, tá? Mas eu entendi que não. Ainda continua? Agora sim. Tem não, Kleber. Não. Posso submeter a apreciação? Depois eu vou fazer algumas considerações, mas ao final, depois que já apreciar. Então, vamos à apreciação, né? Vamos lá, como é que eu vou submeter aqui? Vai ser o seguinte, quem é contrário, né, ao trabalho, né? Homologação. A homologação, muito bem. A homologação do resultado da eleição do Consulp, que se manifeste, por favor. Não, nenhuma manifestação contrária. Abstenções? Também não. Considera-se, então, aprovado por unanimidade, né, homologado, né, a eleição do Consulp. Eu quero aqui, então, né, sobre esse tema, já disse no início, né, essa questão dos problemas que tivemos, né, durante a primeira eleição, mas a gente não poderia aqui deixar de agradecer, né, ao trabalho desenvolvido pela própria TI também, de certa forma, até na pessoa do Leandro aqui,
representando até aí como nossos membros aqui, mas então agradecer a primeira comissão, o Joel, né, Stephanie e o professor Bruno, né, que participaram, fizeram tudo o possível para aquela eleição, né, foi da melhor forma possível. E agora, parabenizar essa nova comissão, que, vamos lembrar, né, vocês entraram, especialmente o Leandro, né, que foi o primeiro que a gente convidou naquela reunião onde assistimos, né, tivemos, assim, de certa forma, a princípio nós não teríamos facilidade para encontrar membros, e o Leandro, após uma solicitação nossa, né, do Consuper, ele aceitou essa incumbência, e especialmente a você, então, Leandro, desde aquele primeiro momento que aceitou, e assim, a forma como você conduziu, perfeito, do início ao fim, inclusive, agora, nos agradecimentos, né, achei muito bonito a sua parte, lembrar. Óbvio que quando a gente agradece, né, denomina as pessoas, pode ser que a gente acabe esquecendo de alguém, mas eu vi que você conseguiu lembrar de muitas, ou praticamente todas as pessoas, né, que foram responsáveis, né, pelo sucesso aí desse processo, tá? Parabéns aí, Leandro, e toda a comissão, tá? A Stephanie, quem mais que é além do Leandro, que senta aí para mim, Leandro. Tassiane, Kleber. Hã? A Tassiane. A Tassiane, mas tem mais um. Tassiana, Nelis. Ah, o Nelis. Isso. Tassiane, eu já tinha falado, e o Nelis. Muito obrigado a todos vocês, tá? Mas parabéns mesmo pela comissão de ano. Eu desejo, então, sucesso aos eleitos, né? Espero que realmente eles possam contribuir com o IFMG. Bem, as próximas reuniões a gente vai, né, tá agendando aí inclusive, vamos comunicar os conselheiros, os próximos conselheiros, e depois a gente faz uma agenda com ele. Vou tentar fazer ainda este ano uma agenda. Na primeira reunião, a gente tem uma agenda de trabalho do Consul. Esse período de pandemia, né, foi muito complicado, a gente não conseguiu estabelecer uma agenda, né, como a gente sempre fez, e relembrar aqui a atuação deste conselho durante esses mais de 2 anos. Nós tivemos aí praticamente, acho que nem 1 ano de reuniões presenciais, né, foram desde março do ano passado que a gente, né, está vivenciando a pandemia, então, e o conselho também ele permaneceu por mais de 2 meses. Acredito que o conselho tenha sido nomeado, esse conselho, no mês de fevereiro, né, de 2018. Acredito que sim, né? Fevereiro de 2018. É isso, Ângela? Acredito que sim. Foi março. 2018, né? Não é 19, não, né? Foi 2019. 19? 2019. 19, verdade. Porque eles foram eleitos no final do ano de 2018 e nomeados em fevereiro de 2019. Então, ficaram mais de 2 anos. E nesses 2 anos, né, mais da metade, as reuniões aconteceram de forma remota, né? Eu queria dizer, infelizmente, né, isso aconteceu. E também com a última reunião de alguns membros para este mandato. Eu estou frisando muito para este mandato, porque eu acredito que em futuras, né, eleições, quem sabe, né, alguns desses conselheiros podem voltar novamente, né, serem candidatos e participar da forma como participaram. Então, fica aqui o reconhecimento, a gratidão por todo o trabalho, todos vocês, tá? Todos os representantes, todos os estudantes, todos os representantes dos técnicos. Júnior, fala. Eu vou ser presidente do Conselho Superior, então algum dia tem que estar garantido que eu vou ter que voltar. Deus te ouça, né? Quem sabe, se for bom para você, que assim seja. Eu agradeço, então, aos estudantes. Ângela, não sei se você estiver fácil com os nomes, aí eu citaria o nome de cada um, mas se não, pode deixar, né? Fica aqui, de uma maneira geral, a todos os... Todos os que você fala? Dos componentes da atual que estão saindo, né, dos eleitos. Tenho, peraí. Tá fácil aí? Tá. Então, vamos começar aí. Pode ser pelos estudantes, se tiver fácil, ok. Tá, não, tá fácil sim, peraí. Ô Kleber, só enquanto a Ângela separa ali, tem no final do relatório do Consul, eu fiquei de perguntar isso para o final, para não... eu até coloquei assim, relatório para ser enviado à DTI. Vocês vão chegar a enviar para a DTI? Como é que vai ser isso?
Por que eu falei aquela questão do relatório técnico? Porque tem coisas que dependem também das unidades, e a DTI não tem autoridade sobre as unidades, né? Igual, por exemplo, a gente já poderia ter uma senha única no instituto, todos os alunos já poderiam estar usando o e-mail do Office 365, porém tem dependências dos campi e detalhes dos campos que a gente não consegue, que a DTI, né, na pessoa do Adriano, por exemplo, não consegue determinar. Talvez uma instrução do Consup, dessa questão de parecer técnica, ajudaria muito, sabe? Uhum. Mas, assim, é só uma dúvida, eu acho que não é nada determinante, não. Se vocês chegaram a pensar nisso ou não. Tá, Leandro, diante do que você está falando aí, porque talvez cabe, né? Não sei quais são os detalhes que pegam lá no campus, mas a minha ideia é levar, se puder, né, o relatório para o colégio de dirigentes e para a DTI, né? A DTI de uma maneira geral, né? Aí talvez chegar no comitê de TI, para que a gente possa fazer uma análise das sugestões lá. Certamente são pertinentes, né, mas eu tenho um receio de alguma coisa que possa impactar no campo, por isso que não esteja acontecendo. Isso tem que ser visto, entendeu? Não, sim, é só essa preocupação que eu acho que tem que ter, a gente chama de patrocínio, né? Tem que ter o patrocínio dos diretores, sim, principalmente, né? E aí, você se comprometendo a levar para o colégio de dirigentes e apresentando, para mim já basta. A gente só não pode esperar, às vezes, por um fluxo interno da DTI, porque, às vezes, tem outras demandas, e a gente não pode prever. Tá, Leandro. Levando isso, tá ok. Eu vou pedir a Ângela, talvez com você, a gente encaminhar, se for o relatório, né, encaminhar o colégio e talvez ao comitê de TI, para que aí, em posterior, você possa fazer um espaço do colégio de dirigentes, a gente discutir isso aí. Mas, a princípio, somente entregar o relatório pode ser que contemple, né? E aí faça-se essas alterações nos campos. Pode ser que sim. Se não, seria necessário uma reunião para a gente chegar a um consenso. Sim. É isso? Você apresentando isso para a DTI, aí a DTI pode tentar pautar, né, junto com o gabinete, no colégio de dirigentes. Sim. É só para a gente poder abrir essa discussão, para a gente ver, para a gente movimentar um pouco mais. Algumas coisas estão travadas há muito tempo já. E a gente sabe que é benefício, mas a gente, às vezes, precisa de um empurrãozinho para poder deslanchar. É só isso que a gente queria aproveitar essa oportunidade. Uhum. Só, já que o Leandro tocou no assunto da eleição, voltando ao item anterior, só lembrar também que os agradecimentos são extensivos a toda a comunidade, né, aos diretores, né, a todos aqueles que contribuíram aí para esse sucesso dessa segunda eleição do Consul, tá? Ângela, você tem os nomes aí de todos? Tem. Inclusive titular e suplente? Ou não? Tem. Então, começa pelos estudantes. Tá. Discente. A Islane, do Campus São João Evangelista, Alexandre, do Campus Ouro Preto, Stephanie, né, de Sabará, Ana Carolina Valadares, Júnior, Ribeirão das Neves. Aí temos os suplentes, Eliseu, que é de São João, o Bruno, que é de Ouro Preto, o Jorge Luca, de Ipatinga, e o Anderson, de Sabará. Hoje, acabou estudantes, né? Sim. Estudantes presentes aí estão o Júnior, a Stephanie... E a Ana e a Carol. Só os três? Então tá. Docente, nós temos... Só em nome dos demais aí, eu queria que fazer esse reconhecimento, agradecimento à participação de vocês três, tá? Ressalto aí novamente a participação da Stephanie no processo por 2 momentos, né? Mas, de uma maneira geral, vocês contribuíram muito, tá? E que depois deve chegar aos demais estudantes, nossos agradecimentos. Docente, nós temos a Elke, o Fúvio, o Gabriel Jaques, o Fabiano, aí tem suplente, a Tassiana, o Pablo, o Brasílio, a Luciana e o Marco Aurélio. Tá. Desses aí, me parece que 2 vão permanecer, o professor Fulvio e o Pablo, né? De titular só o professor Fulvio e de suplente o Pablo. Só que eles vão...
Só que eles invertem a posição, eles vão inverter a posição no próximo. Mas agora o Fulvio é titular, o Pablo é suplente. Isso. No próximo, o Pablo é titular e o Fulvio será suplente. Mas, assim, de uma maneira, né, a todos, né, fica o nosso reconhecimento, agradecimento pela participação aí, todos vocês, tá? E Leandro Evangelista, o Joelmer, o Gabriel Teixeira, Márcio Agostinho, o Fabiano Mendes. Que é suplente, né? Não, agora é titular, tá certo. É. Titular. Agora o suplente, o Telmo, a Glaba e o Júlio César. Nós tivemos menos técnicos do que... Só 3 suplentes que a gente tem. 3 suplentes, né? Então, aqui também os agradecimentos, reconhecimento ao trabalho de todos vocês, né? Inclusive aí, o Leandro aí deixando, né, uma marca muito positiva aí ao final desse processo, tá? E a todos vocês, né, contribuíram de uma maneira geral em todas as reuniões, não sei quantas, esse conselho, ele deve ter sido o que mais reuniões participou, né? Porque eu me lembro, no princípio, antes no IFMG, o conselho se reunia menos. E a partir do momento que a gente entrou, nós passamos a ter reuniões bimestrais. Depois, com a pandemia, nós até intensificamos um pouco mais na nossa reunião, uma ou outra reunião. Então, e fora o mandato, né, de vocês, que foi um pouco maior, né, devido às questões da eleição. Então, nosso agradecimento, né, a todo o trabalho que tiveram. Certamente, vocês, né, fizeram com que o IFMG crescesse ainda mais, tá? Muito obrigado. A gente tem os egressos também, tá? Temos egressos, perdão. Fernando Ribeiro, o Fabiano, né, que infelizmente nos deixou, né? O Nelis e o Oswaldo. Tá, esses egressos, eles não têm mandato eletivo, eles são por indicação, mas eles podem ficar no máximo 2 mandatos, alguns deles aí, que eu não me lembro, já é o 2º mandato. Então, fica agradecimento também a este que não puder aí ser participar da nova diretoria, do novo conselho. Oi. Eu queria só, né, dizer para eles, agradecer também, né? Muito obrigada pela contribuição aí com o IFMG e dizer que nós já fizemos as declarações de participação deles como membros, né, do Consup, e assim que você assinar, eu encaminho por e-mail para cada um de vocês. Muito bem. Bem, gente, nós temos aí mais uns 3 minutos, 4, 5, porque tem gente que tem compromisso até às 15 horas, mas tem outros às 15h30, eu só não pretendo não delongar muito, tendo em vista que a pauta, né, já encerraram, e aí, mas alguém gostaria de uma palavra a mais aí? À vontade. Podemos... Estão todos muito calados hoje, mas tá bom. É que eu já falei, né, por último, então, eu não sei se o Oitivo, né, apareceu o nome do Oitivo aqui, alguma coisa aqui, mas posso encerrar, então? Quero... Kleber, já que você citou aí, só agradecer o Leandro, mais especificamente, mas toda a comissão, ele citou aí, Leandro, fica tranquilo que tudo que está todo mundo fazendo era para a coisa dar certo. Todo mundo correndo atrás, realmente teve um momento que foi complexo, né, que a gente não estava conseguindo fazer a coisa funcionar lá com os alunos de Birité, mas eu acho que é totalmente natural. Eu acho que uma das coisas que a gente precisa aprender como colegas de trabalho, né, é que nem sempre a gente precisa concordar o tempo inteiro, que as discordâncias às vezes até nos fazem crescer. E foi bom que no final das contas deu certo. Talvez se a gente não tivesse realmente sido tão incisivo, tanto eu quanto você naquele momento, talvez tivesse dado errado. Tá? Muito obrigado aí pela oportunidade de participar e o que nós fizemos foi único exclusivamente para dar a oportunidade real para os alunos lá. Obrigado a você, toda a comissão e a todos os presentes aí. Obrigado, Kleber. Bem, Nutinho. O Rafael apareceu ali, não sei se é porque por interesse de falar ou está tranquilo, Rafael. Não, eu, na verdade, eu acho que é para abrir as câmeras aqui, né? Eu acho que o final da reunião é só para despedir. Geralmente eu abro a câmera, né? Só nesse sentido mesmo, não é nada específico, não, tá? Então tá bom, tranquilo. Gente, então, muito obrigado a todos, tá? E em especial aqueles que estão aí encerrando seus mandatos aí no Consul. Obrigado mesmo, né? E a FMG todo agradece a todos vocês, tá? E até a próxima.
os que vão permanecer aí, os Um conselheiros. abraço a todos e todas. Um abraço a todos, tá? Com Deus aí. Um abraço a todos aí. Cuidem. Boa tarde. Valeu, gente. Um grande abraço. Valeu, pessoal. Um abraço. Se cuidem aí. Boa tarde a todos. Boa tarde.